Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Professor Friedman, onde a gente fala tudo aqui sobre o seu ingresso na Petrobras, especificamente como engenharia de petróleo ou técnico de operação. Bom, no momento que eu gravo esse vídeo aqui no comecinho de 2025, nós estamos aí na expectativa de um concurso para engenharia de petróleo, tá? Dentre outros cargos. E aí, como a gente está nessa expectativa, eu resolvi gravar para vocês aqui uma resolução da última prova da Sesgran Rio, que foi a prova de 2018, tá? E a Sesgran Rio a gente já sabe que vai ser a banca do próximo concurso. Então vai ser bem bacana essa resolução aqui, tá? Bom, como é que é essa prova, né? São 20 questões de parte básica, português e inglês. E temos também 50 questões da parte específica. E aí cai muita coisa. Basicamente, matemática, física, química, recursos materiais, mecânica dos fluidos e petróleo, tá? São 50 questões e são essas que contam para a sua pontuação na prova, tá? A parte de português e inglês, como é somente eliminatória, eu não vou resolver aqui nesse vídeo, beleza? Na verdade, vão ser 6 vídeos que eu vou fazer para resolver as 50 questões, porque ia ficar puxado, né? A prova são 4 horas e meia de duração, não lembro agora. Mas resolver 50 questões aqui ia ficar muito puxado, por isso eu dividi em alguns conteúdos e nesse vídeo aqui eu vou resolver as questões de matemática que precisam de conteúdo de ensino superior, tá? Basicamente, cálculo, álgebra linear e estatística, beleza? Então vamos lá resolver essas questões. Se você gosta desse conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve no canal, já me segue aí também no Instagram do @Professor Friedman, tá? Como tá escrito aí na tela. E vamos que vamos resolver aí essas questões. Bom, primeira questão da prova da parte específica foi essa aí, ó. Questão de alto valor. Isso aí é um conteúdo mais voltado ali para álgebra linear, né? Então, ó, o menor alto valor da matriz A tanto é... Bom, calcular alto valor, galera, é uma formulinha bem tranquila que a gente vê nas nossas aulas, né? Como é que a gente resolve aqui, ó? Bom, a fórmula para calcular os altos valores é essa aqui, ó, determinante dessa matriz aqui, ó, A menos lambda vezes a identidade. Esse determinante, ele é igual a zero. E aí os lambdas que vão resolver essa equação aqui é que vão ser os altos valores da matriz em questão, beleza? No caso aqui, a matriz A. Como é que vai ficar, então, esse determinante aqui, né? Parece uma continha complicada, mas, na verdade, é bem simples, ó. Você só escreve a matriz 3, 1, 2, 4, é isso? E aí coloca menos lambda nessa diagonal principal aqui, ó. Menos lambda. Por que nessa diagonal? Porque a matriz identidade só tem o 1 aqui na diagonal principal, o resto é zero, né? Então, se você fizer a matriz menos lambda i, vai ficar com esse formato aqui. Então, a gente sabe que esse determinante vai dar zero, beleza? E agora é só fazer o determinante de matriz 2 por 2, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Vai ficar assim, ó. 3 menos lambda, vezes 4 menos lambda. Aí, menos esse produto aqui, né? 2 vezes 1, 2. Menos 2, igual a zero. Vamos melhorar isso aqui, né? Ó, menos lambda com menos lambda vai dar lambda ao quadrado, menos, aqui menos 3 lambda, menos 4 lambda, menos 7 lambda. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10, né? Então, mais 10 igual a zero. E aí deu a equaçãozinha de segundo grau, né? Que a gente pode fazer básica aqui para resolver, ou simplesmente soma e produto, né? Dois números que a soma seja 7 e o produto seja 10, pensando um pouquinho aí você encontra que o lambda 1 vai ser 2 e o lambda 2 vai ser 5, né? Veja que a soma dá 7, produto dá 10. Então, esses são os dois autovalores da matriz A. Bem tranquilo, né? E ele pergunta qual o menor autovalor, com certeza vai ser letra A aqui, 2. Bem tranquila, aplicação direto da fórmula, tá? Você não vê que essa prova aí, ela tem questões que você mata rapidinho e tem algumas que são bem cabeludas, bem complexas ali. Vamos para a próxima, ó. Pode-se escrever o vetor U, 9 menos 17, como uma combinação linear desses dois vetores aí, V e W. Ou seja, existem A e B
tais que U é igual a AV mais BW. Então já dá a equaçãozinha para a gente ali, ó. A soma A mais B vale. A gente vai ter que descobrir quais são esses coeficientes A e B, tá? É uma questãozinha de álgebra linear, mas até com conteúdo de ensino médio, dá para resolver uma questão de sistema linear, né? Então, bora ver aqui, ó. O vetor U, que é 9 menos 17, pegando essa equaçãozinha aqui, tá? 9 menos 17, pode ser escrito como A vezes o vetor V, que é 1, 2, mais B vezes W, B vezes o vetor 3 menos 1, 3 menos 1. Beleza? Então, a gente organizando aqui vai ficar assim, ó. Vou manter o 9 menos 17. 9 menos 17 é igual a... Aqui vai ficar um grande vetor, né? Vou multiplicar o A aqui pelo 1 e pelo 2. O B pelo 3 e pelo menos 1. E aí vou somar, né? A primeira coordenada desse com a primeira coordenada desse. Vai ficar A, né? A vezes 1 é A, mais 3B. A mais 3B. E o segundo vai ser 2A menos B, né? 2A menos B. Pronto, agora para dois vetores serem iguais, as duas coordenadas têm que ser iguais. Então a gente só iguala aqui, né? Faz o sisteminha, ó. A mais 3B igual a 9, que é a primeira coordenada, e a segunda, 2A menos B igual a menos 17. Beleza? E aí tem algumas maneiras de resolver esse sistema, né? Eu vou multiplicar por 3 essa equação aqui, ó, vezes 3, só para aparecer menos 3b e eu poder usar o método da adição, né? Então, ela vezes 3 vai ficar assim, né? 6a menos 3b igual a 17 vezes 3, 51, né? Menos 51. Agora, eu vou somar essa com essa aqui, né? Somar essas duas equações. O que é que vai dar, ó? A mais 6a, 7a. 3b menos 3b corta, né? E aqui 9 menos 51. 51 menos 9, 42, né? Então, menos 42. Logo, A vai ser igual a menos 6, né? Menos 42 sobre 7. E o B, a gente pode usar a primeira aqui, né? Ó, A mais 3b igual a 9. Então, menos 6 mais 3b igual a 9. Joga esses 6 para lá somando. 3b igual a 15, portanto, b igual a 15 sobre 3, 5. Né? Então, achamos o valor de A, o valor de B. Como a questão pergunta A mais B, né? Menos 6 mais 5 igual a menos 1. Já ganhou outra das 50 questões aí. Belezinha? Tranquilo? Vamos nessa então. Ó, outra de álgebra linear, né? Aí ele define o que é uma transformação linear, né? Transformações são funções definidas em espaços vetoriais. Transformações que satisfazem determinadas propriedades são chamadas de transformações lineares. Qual das transformações a seguir não é uma transformação linear, né? Então, na verdade, ele não define transformação linear, né? Ele define transformação e aí ele quer ver se você sabe o que é uma transformação linear, que é um conceito básico ali de álgebra linear, que tem que saber, né? O que é a transformação linear? Você pode... É como se fosse uma função, né? Aplicada nessas variáveis aqui, no caso é tudo... Tem algumas R3, outra R2, que é XY, outra só R, que é X. É uma transformação, né? Como se fosse uma função mesmo. Só que por ser linear, não pode ter nenhum termo que seja misto, né? Ou de segundo, acima de segundo grau. De segundo grau para cima, na verdade. Todos os termos têm que ser de primeiro grau. Como assim? Né? Ó, x mais y, y mais z. Tudo sominha de primeiro grau. Ó. Nesse aqui, o problema é que aparece ó, yz. Você não pode ter termos de segundo grau. Isso é um termo misto, mas é um termo de segundo grau. Tá? Isso descaracteriza uma transformação linear. Então, de cara, esse aqui não é uma transformação linear por causa desse termo aqui. O restante, ó, bem tranquilo. X mais y, tudo linear, menos 2x, né? Tá só um coeficiente multiplicando por x, primeiro grau, não tem problema, e zero também é a transformação linear, não deixa de ser, tá? A transformação nula, mas você não tem termos maiores ou iguais ou maiores a segundo grau. Beleza? Então,
A resposta certa aqui é a letra B, e a gente já ganhou as 3 primeiras questões da prova. Show? Aí começa a complicar um pouquinho, né? Considere a curva de equação y igual a 1/3, blá blá blá. Qual é o comprimento dessa curva quando x varia de 0 até 1? Bom, comprimento de curva é uma coisa que a gente estuda em cálculo, né? No nosso curso em cálculo, a gente vê detalhadamente essa parte aí, como é que funciona, tá? Qual que é a dica que eu dou para resolver esse tipo de questão sem nem precisar ter a fórmula decorada, que não é uma fórmula muito amigável de se decorar não, né? Pensa o seguinte, ó, se você tiver uma curva, vou fazer aqui no canto, tá? Que aqui é só rascunho por enquanto. Se você tem um gráfico de uma função, e aí você tem uma curva maluca aqui, o que é que você está pedindo, né? O comprimento da curva. Como é que você calcula o comprimento da curva? Você tem que somar vários pedacinhos dela, né? Eu vou dar um zoom aqui em um pedaço, ó. Deixa eu pegar esse pedaço aqui. Digamos que eu posso aproximar ele, que ele seja bem pequenininho, e eu posso aproximar ele para uma reta. Né? Eu vou fazer várias retinhas aqui e vou somar o comprimento dessas cordinhas retas até achar o comprimento total da curva. Tá certo? Como isso aqui é reto e eu estou considerando muito pequeno, eu vou chamar isso aqui de DL, L de comprimento. Né? Só que perceba ó, que isso aqui sempre vai formar um triângulo retângulo. Ó. A gente forma um triângulo retângulo aqui. O que é isso aqui embaixo? Não é quanto variou o x? Então é dx. E aqui, quanto variou o quê? Em y, que a gente chama de dy. Tá? Usando Pitágoras aqui, ó, a gente vê que o dl, então, dl ele vai ser o quê, né? Pitágoras, ó, raiz de dx ao quadrado, tudo ao quadrado aqui, tá? Dx ao quadrado, mais dy ao quadrado. Lembrou desse Pitágoras? Você vai fazer o que eu vou dizer aqui para lembrar da fórmula, né? Ó, isso aqui não é tão matematicamente preciso, mas dá certo, tá? Não é a linguagem matemática mais precisa, não. Mas você pode usar tranquilamente. Ó, como é que eu faço isso aqui? Primeira coisa, eu vou dividir e multiplicar por dx. Né? Eu vou dividir aqui, ó, por dx quadrado, na verdade. Eu vou pegar essa raiz aqui, ó. Vou fazer ela maiorzinha aqui, tá? Vou multiplicar tudo por dx quadrado, botar um dx quadrado aqui fora, né? E aqui dentro eu vou dividir tudo por dx quadrado. Então fica dx quadrado sobre dx quadrado, né? Dx quadrado sobre dx quadrado. E aqui o dy também divide por dx quadrado, ó. Dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, né? Tudo isso para achar que dl vai ser o quê, né? Veja bem, ó. Esse dx ao quadrado aqui dá para calcular a raiz dele, né? Vira dx, então vai aparecer um dx aqui no final, ó. Dx. Esse dx aqui eu coloquei no final. E a raiz fica como, né? Esse parênteses aqui, ó. Dx quadrado por dx quadrado é 1, né? Então fica a raiz de 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Mais, o que é isso aqui, ó? dy quadrado sobre dx quadrado, né? É a derivada dy dx elevada ao quadrado, ou seja, y', né, que a gente fala, elevado ao quadrado. Essa é a fórmula de um diferencial do comprimento da curva. Se você quer achar a integral, você integra isso aqui no intervalo que for pedido na questão. Beleza? O comprimento da curva, né, o L, vai ser nada mais do que a integral de dl, que é isso aqui em cima. Essa é a formulinha do diferencial que você integra para achar o comprimento da curva. Beleza? Então, bora fazer aqui, ó. O que é que a gente vai precisar, ó? Y', né? É a derivada dessa função aqui. Tá? Engraçado, para integrar, né? A gente precisa primeiro calcular a derivada para depois jogar na formulinha de integração. É assim que calcula comprimento de curva. Então, bora ver. Y', o que é que vai ser, ó? Vai ser 1/3, vou manter aqui. Como é que a gente deriva o restante, né? Ó, isso aqui é uma função composta, tá? Tem que saber derivada de função composta. Daqui a pouco a gente vai ver uma questãozinha aí que precisa saber esse assunto. Como é que eu derivo isso aqui, ó? Por que composta? Tem uma expressão com x aqui e você está aplicando outra função, que é elevar a 3 meios, nessa função, né? Então, é uma função composta. Como é que a gente deriva? Primeiro a gente trata isso aqui como se fosse y, né? Elevado a 3 meios. Aí como é que deriva, né? Traz o coeficiente para cá, então vezes
3 meios. E mantém aqui y, aí diminui um desses expoentes aqui, né? Como a gente faz a derivada mesmo. Então diminui um, vai ficar elevado a meio. Então, x² mais 2 elevado a meio, né? Só que falta derivar isso aqui de dentro ainda, porque a derivada é de função composta. Você deriva fora, depois você deriva dentro. Ó. Derivada disso aqui vai ser 2x, e derivada de 2 é 0, né? Então vai simplesmente ficar 2x. Tá? Bora dar umas cortadas aqui, ó. 3 com 3, 2 com 2. Como é que ficou isso aqui, né? Vou colocar esse x na frente aqui, ó. Que ficou sozinho. X vezes isso aqui, né? Elevado a meio é a mesma coisa que raiz, né? Raiz de x² mais 2. Essa é a nossa derivada, né? Agora a gente pode usar a formulinha do DL aqui, ó. O DL, então, né? O DL vai ser isso aqui, ó. Raiz de 1 mais y' né? Ou seja, isso daqui ao quadrado, ó. Como é que vai ficar? X² e a raiz elevada ao quadrado vai ficar ela mesma, né? Só que entre parênteses aqui, ó, x² mais 2, né? Fecha aqui, tranquilo. Como é que fica, ó? Bora dar uma melhorada. DL é x² vezes x², x². Mais 2 vezes x², 2x², mais 1, né? Mais 1. Isso aqui, ó, você só resolve essa questão se você bater o olho e ver que isso daqui é um produto notável, né? Isso aqui é aquele quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o segundo ao quadrado. Esse DL vai ser nada mais do que raiz disso aqui, ó. Quem é a raiz do primeiro aqui, né? x² mais 1 ao quadrado. Se você conferir isso daqui, né? Você vai fizer esse produto notável, você vai ver que vai bater exatamente com essa expressão, tá? E aí, raiz de uma coisa ao quadrado é sempre essa coisa, né? Negativo. Muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. Raiz de uma expressão ao quadrado é sempre positivo. Então, primeiro você tem que ver se a expressão é positiva ou negativa. Se for positiva, é aquilo mesmo. Se for negativa, inverte sinal. Se você não souber, é módulo do que está aqui dentro. Beleza? Então, sem saber, ó, raiz de coisa ao quadrado, você vira módulo disso aqui, ó, módulo de x² mais 1. Só que, veja bem, o módulo disso aqui, ó, esse número com certeza é positivo, né? Se é um número ao quadrado, que é positivo mais 1, continua positivo sempre. Então, agora sim, depois dessa análise, eu posso tirar o módulo e achar que meu DL é x² mais 1. Tá certo? E agora sim, né? Vou calcular o L, ó. L igual a integral de DL, né? Que é o quê, né? Integral, ele quer x variando de 0 a 1. X variando de 0 a 1 de quem? De x² mais 1 dx. Pode tacar o dx, ó. Ele aparece aqui, né? Ele aparece aqui. Faltou botar aqui no dx, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Dx, aqui continua todo mundo com dx. Então o DL possui esse dx aqui. Beleza? Vira essa integral. E aí tranquilo, né? De fazer essa integral, ó. Vira, né? Coloca aquele colchetinho. X² integral vira x³ sobre 3. Integral de 1 vira x, né? Isso de 0 a 1. Com 0 vai dar 0, né? E com 1 vai dar 1/3 mais 1, né? 1/3 mais 1, que é igual a 4/3, né? Mais conhecido como letra C. Tá bom? Questãozinha um pouco complexa de cálculo, mas bem bacana para treinar esse conteúdo aí de calcular comprimento de curva, tá? Isso é um negócio muito clássico de cair ali numa prova de cálculo, tá bom? Tem que saber fazer. Apaga isso aí, pausa esse vídeo, refaz essa questão, né? Vai na teoria e tem direitinho, porque não adianta ir para a prova sem saber calcular esse negócio aí. Beleza? Boa! Vamos para a próxima. Ó. Na figura a seguir, a função real dada por f de x igual a x ao cubo
a reta tangente à função f no ponto 1, 1. Então aqui tem a função x ao cubo, né? Aí ele fala, ó, a reta tangente à função f no ponto 1, que é essa aqui, e o eixo x limitam a região que aparece sombreada. Qual é a área dessa região? Tá? Bom, mexeu com a área, a gente já sabe que é integral, né? Vai ter que calcular a integral aí. Mas aí tem duas funções, né? Tem essa aqui que é o x ao cubo e vou ter que achar essa reta aqui também, qual o caso dela, né? Bom, ele fala que é a reta tangente, né? Ele fala que é a reta tangente. Então, ó, o coeficiente dessa reta aqui, coeficiente angular, na verdade, né? A inclinação dessa reta, é justamente a derivada dessa função nesse ponto, né? Ó, qual que é a derivada de f de x, né? Se f de x é x ao cubo, f' de x vai ser o quê, ó? 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. E f' de 1, então, né? Porque o ponto aqui, o x é 1. Então, a inclinação do ponto 1 vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3, né? Então, já sei que o m, né? Coeficiente linear dessa reta aqui, ó, vai ser igual a 3. Beleza? E aí eu preciso achar a equação dessa reta, né? Para saber onde é que ela... localizar ela melhor aqui, saber onde é que ela corta aqui é uma boa. Tá certo? E a gente usa aquela equação de geometria analítica, né? Ioiô Michoxô. Quem não conhece, tá no curso essa equação, tá? Essa dica é fortíssima. Ioiô Michoxô, ó. Ioiô Michoxô. Olha isso aqui, rapaz. Isso aqui você resolve sua vida para achar a equação de reta. Que é isso aqui, ó. Y. Que é y0? É o ponto que você já sabe que faz parte da reta. O y dele é 1. O m a gente já viu que é o 3, é o coeficiente angular, vezes x menos quem é x0? É 1 também, né? É 1 também. E aí quando você isolar o y aqui, ó, y é igual a... vai ficar 3x menos 3, né? E esse 1 passa somando, vai ficar 3x menos 2. Essa é a equação da nossa reta. Dá aquela conferida, né? Quando o x for 1, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, y vai ser 1 também, tudo certo. Beleza? Essa é a nossa reta. Vamos achar a raiz dela aqui, ó. Bacana achar qual que é a raiz aqui nesse ponto, né? Igualando ali 3x menos 2 a 0, a gente acha que x ali igual a 2 terços, né? 2 terços. Então, esse ponto aqui, ó, é 2 terços. Beleza? Agora sim, a gente pode calcular a integral, né? A área disso aqui, ó. Uma maneira boa de fazer, ó, ao invés de dividir essa figura em duas e complicar a sua vida, você calcula a área aqui, ó. Essa área toda, né? Essa área toda aqui. E depois subtrai a área desse triângulo. Facilita a vida, né? Então, vamos calcular a AG ali, ó. A área grande. A área grande nada mais é do que a integral da função x ao cubo, né? De quanto até quanto? De 0 até 1, né? De 0 até 1 dx. E aí isso vai dar o quê, né? Integral bem tranquilo aqui, ó. X a quarta sobre 4. De 0 até 1. Isso vai dar 1 quarto. Certo? Só que essa é a área grande, né? Vamos ter que calcular a área do triângulo. A área do triângulo. Dá para fazer por integral, integrando essa curva aqui? Dá, mas descomplique sua vida, né? Quando for reta, é muito melhor você usar a geometria plana, área de triângulo, área de trapézio, para calcular a área embaixo dessa função aí, tá? Ó, isso aqui é o triângulo, ó. Qual que é a base desse triângulo? Aqui não é 1? De 1 para 2 terços, ó, a distância aqui é 1 terço. E a altura desse triângulo? É 1. O y aqui não é 1? Então, ó, é base 1 terço vezes a altura, que é 1, sobre 2. Também conhecido como 1 sexto. Certo? Logo, a área sombreada que a gente quer, né? Vai ser 1 quarto menos 1 sexto. Fazendo o MMC aqui, vai ficar 12 embaixo, 3 sobre 12, menos 2 sobre 12, 1 sobre 12, né? 1 sobre 12 é a nossa letra E. Beleza? Questãozinha de área bem clássica também nas provas da Sesgran-Rio, tá? Sempre, ou quase sempre, cai uma questãozinha para você calcular a área
embaixo do gráfico de uma função. Belezinha? Vamos que vamos então, que essa aqui é de cálculo também, e essa é complexa, tá? Essa acho que foi uma ótima questão, mas é uma questão que deve ter pego muita gente aí, uma das mais difíceis da prova. Tá certo? Bora lá. Seja f uma função real que admite inversa. Se f de 1 igual a 1, f' de 1 igual a 2, f duas linhas de 1 igual a menos 16, e g é a inversa de f, então qual é a derivada segunda de 1? Complexa, né? Complexa. Bom, mexe aí com derivada de função inversa, né? Que g é a inversa de f, mexe com essa derivada, no caso até com derivada segunda da função inversa. Não estude derivada de função inversa antes de dominar a regra da cadeia, que a gente falou na questão anterior ali, né? Regra da cadeia, derivada de função composta. A gente usa para isso a regra da cadeia, né? Derivada de função composta. Vamos relembrar aqui rapidinho, ó. Se eu tenho uma função composta, né? Não é o fg da questão aqui não, tá? Mas se você tem uma f de g de x e quer saber a derivada disso aqui, né? A derivada vai ser o quê, né? Vai ser a f', né? Daquilo que está ali, ó, de g de x mesmo. Só que você vai ter que multiplicar pela derivada da função que está dentro, que é g' de x, né? Essa é a regra básica aqui de derivada de função composta. E o que é que isso tem a ver com função inversa, né? Voltando aqui para a questão. Você tem que lembrar o seguinte, ó, que a função inversa, ela tem essa propriedade aqui, ó. Se você aplica a função inversa na função f, ó, g de f de x vai ser o quê, né? Você tem um x, você aplicou f de x, transformou em alguma coisa, depois aplicou g, que é a função inversa. Vai voltar a ser o quê? O próprio x, né? G de f de x igual a x. Porque g é a inversa de f, só se for inversa aqui, tá? Aqui é a regra geral, qualquer função. E aqui é a definição de função inversa. Tá beleza? Para você achar as fórmulas de derivada de função inversa, você vai derivar essa expressão aqui, ó, vai partir disso, vai derivar a expressão, certo? Usando a regra da cadeia. Então, bora derivar aqui, ó. Derivei. Botar o Dzinho aqui, ó, de derivei. Como é que fica, ó? G'. Esse f de x, você pode chamar de y também, tá? Pode chamar de y, que é onde você aplica a função inversa, né? O resultado de f de x é y. Vou botar com y aqui, tá? G' de y, derivei, só que eu tenho que multiplicar agora pela derivada de f, né? F' de x. Tá certo? E derivando o x, ó. Derivando o x, derivada de x é 1, né? Então a gente já acha aqui, ó, a primeira expressão, que é a primeira derivada da função inversa. Vai ser sempre, ó, isso aqui, 1 sobre f' de x. Beleza? G' de y, derivada da função inversa, é 1 sobre a derivada da função normal. Tá certo? Show de bola! Você pode decorar essa fórmula aqui, mas aconselho, né? Aprender como é que chega nela, porque a gente usou isso aqui nessa questão e a gente vai usar a mesma técnica para achar o que ele quer, que é a derivada segunda. Como é que eu vou achar a derivada segunda? Eu vou pegar isso aqui e vou derivar de novo. Derivar de novo, né? Como é que fica isso aqui, ó? Derivada de g de y. Lembrando que função inversa é uma função composta. Então, ó, derivada disso aqui, se já está derivado uma vez, derivando de novo, g duas linhas de y. E aí eu tenho que lembrar o quê? De derivar de novo o que está dentro, porque y já é uma função, isso aqui é uma função composta, né? Y já é f de x. Então, ó, f' de x aparece aqui de novo, pelo mesmo motivo que apareceu aqui, porque a gente está derivando uma função composta, tá? E aí agora a gente vai derivar o quociente, né? O quociente entre funções. Tem que saber a regra de derivada de quociente, tá? Que é a primeira função, né? Derivada vezes a segunda função menos a primeira função
sem derivar, vezes a derivada da segunda função, tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Né? Complexo falando assim, mas quando é 1 em cima, você tem que dar uma simplificada nessa expressão, tá? Fica assim, ó, menos, né, a derivada do denominador aqui, tá certo? Menos a derivada do denominador, que vai dar o quê? Deixa eu botar aqui no canto a fórmula que facilita, tá? Se eu tenho uma derivada aqui, vamos botar assim, se eu tenho 1 sobre f de x, né? E derivo isso aqui, fica assim, ó, menos f' de x, né? A derivada dessa função em cima, isso tudo vem daquela expressão que eu falei antes, dividido pelo denominador ao quadrado, tá? Denominador ao quadrado. Aqui nossa vida fica como, né? Ó, é a derivada do denominador. Se já é uma derivada aqui, deriva de novo. F duas linhas de x sobre o denominador, novamente, F' de x ao quadrado. Né? E agora eu vou isolar só o que a gente quer, que é isso aqui, ó. Então, G duas linhas de y é igual a menos F duas linhas de x sobre, ó, isso aqui desceu, ó, veio para o denominador, né? Veio para cá para o denominador, juntou com esse aqui, né? Já f', ó, ao quadrado vai ficar f' ao cubo. F' de x ao cubo. Ninguém nunca na vida, acredito eu, decorou essa fórmula aí da derivada segunda da função inversa, né? Mas veja como você chega nela dominando a derivação de função composta. Tá certo? Essa é a expressão geral. Como a gente quer saber, né? G' de 1, ó. G' de 1. Então, veja, fica assim, né? G' de 1 quer dizer o quê? Que o y vai ser 1, né? Se o y for 1, ó, o f for 1, o x também vai ser 1, porque f de 1 é 1. F de 1 é 1, né? Então, se y1, y igual a 1, x também igual a 1. Beleza? Então, fica assim, ó. Menos f duas linhas de 1 sobre f' de 1 ao cubo. E aí vai ficar, ó, f duas linhas de 1 foi dado aqui, ó. F duas linhas de 1 menos 16, né? Menos 16. Como é menos isso aqui, vai ficar menos 16. Sobre o que? F' de 1. Quem é F' de 1? Foi dado aqui, não foi? 2, ó. 2 ao cubo, né? Isso aqui vai ficar 16 sobre 8, que é igual a 2. É a nossa resposta para essa questão. Essa, falei no começo, né? Essa é bem suada, mas no nosso curso a gente vê bem direitinho esse assunto aí de derivada de função inversa, tá? A gente resume o conteúdo ali e foca no que é importante, foca no que costuma cair, tá? Para não desperdiçar o tempo dos nossos alunos. Beleza? Faltam 3 questões, eu acho. Caiu essa aqui, ó, que é também um assunto complexo, que é mudança de base de espaço vetorial, álgebra linear, tá? Ó, no espaço vetorial R2, a base 1 é n vezes 1, 1, 2, 1. Esse n aqui, pessoal, foi um erro da questão, tá? Eu acredito que avisaram na hora da prova, não estava lá, mas não faz o menor sentido esse n aí, beleza? Você não consegue responder a questão com essa variável aí. Então, pense que a base 1 é simplesmente os vetores 1, 1 e 2, 1. E a base 2, UV. Ele não informou quais são esses vetores aqui, UV, mas são vetores, tá? Tem duas coordenadas, o U, e o V também tem duas coordenadas, que eles são base do espaço R2. Beleza? Ele fala, ó, são bases tais que a matriz, ó, NB1, B2, essa matriz aqui, é a matriz de mudança de base de B1 para B2. Tá certo? Aí ele quer saber o produto interno UV. Você vai ter que achar os vetores U e V. Tá certo? Esse assunto é complexo, você tem que saber as formulações que você usa para começar a resolver essas questões aí. Tá certo? Então, ó, veja bem. Se essa matriz, ó, é sempre daqui para cá, né? Como está dizendo no texto, ó, muda a base de B1 para B2.
B1 foi dada, né? É a base 1, 1, 2, 1. De alguma forma eu uso essa matriz aqui para chegar na base B2. Ela é a matriz de mudança de B1 para B2. Tá certo? E como é que eu vou usar essa matriz aí, né? Fica desse jeito aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Eu vou escrever um sistema de equações vetoriais. Esse assunto é tenso. Lá na aula do curso a gente explica com mais calma, tá? Mas vai ficar uma coisa assim, ó. O primeiro vetor, U, que ele tem duas coordenadas, né? Assim como esse 1, 1, 1 aqui. Eu vou chamar ele de U1, U2. Ele vai ser escrito em função dessa base aqui. Veja, eu vou usar a base 1 para chegar na base 2. Né? Então, a base 2 vai ser igual a algum coeficiente vezes o vetor, esse aqui primeiro, 1, 1, mais algum coeficiente vezes o segundo vetor, 2, 1. Né? Aqui eu deixei em branco ainda, tá? E o outro vetor, ó, V1, V2, ele vai ser escrito como algum coeficiente também, outro, vezes o primeiro vetor, 1, 1, mais alguma coisa vezes esse outro vetor, 2, 1. Só faltam os coeficientes, né? E essa matriz aqui de mudança de base é que vai dar pra gente esses coeficientes, tá? 2, 7, menos 1, menos 4. Tá aí, a matriz de mudança de base foi informada, tá? Só que tem uma pegadinha, né? Tem motivo para essa pegadinha na teoria do assunto, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas você tem que botar a transposta dessa matriz aqui, ó. Ou seja, em vez de botar 2, 7, menos 1, menos 4, é 2, 7, menos 1, menos 1, menos 4. Menos 4 vezes isso aqui. Tá certo? Então, com essa continha aqui, ó, sabendo formular essa matriz de mudança de base, você monta a equação, monta o sisteminha, não é nem sistema, porque você já vai calcular direto aqui, ó. Quem é o 1, quem é o 2, ó. Quem vai ser esse primeiro vetor aqui, ó? 2, primeira coordenada, né? 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o vetor U é 0, 1. Esse aqui é o U, né? E o vetor V vai ser essa continha aqui, ó. 7 vezes 1, 7. Menos 8, né? Menos 1. E 7 vezes 1, 7. Menos 4, 3. Esse é o vetor V. Tá certo? Agora sim, né? Já sei U e V, posso calcular o produto interno, né? O produto interno, o V, vai ser nada mais, nada menos que 0 vezes menos 1, né? Mais 1 vezes 3, né? É assim que a gente calcula o produto interno, ó, multiplicando as coordenadas, ó, e somando, né? Somando os produtos das multiplicações das coordenadas iguais ali. Então, 0 vezes menos 1 mais 1 vezes 3. Isso aqui vai dar 0 mais 3, né? 3, letra D de dado. Beleza? Puxadinha a prova, né? Vamos para mais uma. Ó, essa questão aí não foi legal, tá? Lá no curso eu passo um bom pedaço da aula falando sobre ela. Acho que ela foi mal feita. Já vi em outros blogs de resolução de questão também, o pessoal falando mal dessa questão aí. Então, minha recomendação para você, pule essa questão, porque ela não é legal de você estudar, só vai quebrar a cabeça. Tá? A não ser que você queira entender por que ela não está legal e tudo mais. Mas é uma questão de estatística, uma questão de box plot, né? Que é um assunto que a gente vê lá no curso também. E aí ele coloca esses dados aqui da tabela, né? Esses dados estão todos aqui nesse gráfico, né? De box plot. Ele fala da precipitação em cada verão, né? Não vou ler o texto todo não, mas ele fala isso. Na região 1, a box plot é isso aqui é a média, né? Das chuvas, aqui é o quartil 3, aqui é o quartil 1, aqui é o mínimo, aqui é o máximo. E esses pontinhos fora aqui são os outliers, né? Os pontos que ficam fora ali do limite que se define, né, para você desenhar um box plot, certo? Tem que saber a teoria desse assunto para resolver essa questão, para pensar em resolver essa questão, e tem muita questão legal sobre esse assunto, tá? Mas essa não foi uma delas. Então, bora dar uma olhadinha aqui só para ter uma noção, não vou nem me alongar muito, tá? De acordo com os resultados acima, observe as afirmações a seguir. Ó,
a média das precipitações pluviométricas, a média, né? Ou seja, a média está aqui, ó, tá falando disso aqui, né? A média do que chover em cada região. É uma medida representativa da quantidade de chuva mensal no verão em cada região, devido à baixa variabilidade das medidas. Estranho, né? O que é uma medida representativa? Isso você não acha nos assuntos, nos livros normais de estatística, né? Talvez em algum deles que ele tirou isso aqui, você tenha a definição de o que é uma medida representativa e eu encontrei, tá? Encontrei com a ajuda do chat GPT ali, né? Mas encontrei o que quer dizer essa medida representativa que, assim, nem tá em livro, acho que nem é um conceito legal para se cobrar em prova, tá? Mas, basicamente é isso. Para uma média ser representativa, né? Você não pode ter outliers, né, bolinhas fora desse range aqui do limite, né? Tem um jeitinho de calcular esse limite aqui, tá? Não pode ter essas bolinhas aqui fora. E tem que ser uma coisa simétrica, né? Não pode, como esse aqui, ó, ficou assimétrico, né? Ficou mais de um lado do que do outro, da distribuição e tudo mais. Esses dois aqui até que estão meio simétricos, mas é uma medida imprecisa matematicamente. Você não tem como dizer matematicamente que não é uma medida representativa ou que é uma medida representativa. Então esse item 1 aqui eu achei ele bem impreciso para a gente responder, tá? O gabarito conta esse item como errado, né? Mas eu não achei legal esse item 1 aqui não, e nem o 2, né? Olha o 2 que ele fala. A variação das médias das precipitações dentro de cada região é inferior à variação das médias das precipitações entre as regiões. Puxada, né? Ó, primeira coisa, variação. O que é variação, né? Variação, não lembro de ter visto esse conceito em estatística, até porque ele pode ter dois significados, né? Ele pode significar a amplitude, né? A diferença entre o máximo e o mínimo ali, né? Ou o coeficiente de variação, que é uma coisa que você calcula, né? Vou botar aqui no cantinho, ó. Coeficiente de variação se calcula como desvio padrão dividido pela média, né? Pela média que a gente representa assim. Tá? Isso dá uma porcentagem. Se ele é muito grande, quer dizer que os valores variam muito. Se ele é pequeno, os valores variam um pouco. Tá? Bom, vou dar uma segurada aqui nesse item para depois comentar uma coisa com vocês. Esse item 3 foi o único legal, né? Em pelo menos um ano, a precipitação média no verão ficou abaixo do índice de 1,5 desvio quartílico da distribuição em duas regiões. Isso aqui você tem que saber que box plot, quando você desenha, esse mínimo aqui, ó, se você tiver valor abaixo dele aqui, né? Na verdade, esse mínimo, ele não pode passar desse valor aqui, ó, 1,5 desvio interquartílico. Tá mal escrito esse item, mas ele quer dizer isso. Quando você tem algum valor que é bem menor do que esse mínimo que pode ter, aí que são chamados outliers, né? Aparece aqui o valor que é outlier, tá bom? E basicamente a interpretação desse item aqui é, como tem outlier, então, de fato, em pelo menos um ano, a precipitação média no verão ficou abaixo desse índice, né? De 1,5 em duas regiões. Região 2 tem aqui, ó, e região 3 também tem, né? Então esse item está correto, mas nem achei que está bem escrito, tá? Não vou entrar em detalhe não, mas vou botar certo mais ou menos aqui, né? Só com isso, ó, a gente já vê que dá para matar a questão aqui, que a 3 estando correta, ou é a letra C ou é a letra E, né? Mas, ou seja, seria ou somente a 3 ou a 1 e a 3. Você fica em dúvida aqui, né? Justamente em relação a 1, que eu comentei antes, tá? Ele está tratando a 2, voltando para 2 agora, ele está tratando a 2 como errada, né? O item errado aqui, mas você calculando aqui com calma esse item, né? Que é bem detalhado, não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, mas se calculando, você vai ver que esse item aqui seria certo também, né? Sendo o coeficiente de variação ou sendo amplitude, esse item 2 também estaria certo. Então nem tem resposta correta nessa questão, tá? O gabarito foi esse aqui, né? O gabarito foi a letra C, mas, ou seja, ele considerou errado aí a 1 e a 2, e eu não concordo com nenhuma das duas, tá? Nem dizer que a 1 está errada, porque ela é imprecisa, e nem que a 2 está errada, porque a gente acha que é certo, beleza? Se você discorda aí, fica à vontade para colocar nos comentários, tá? Mas se você está começando a estudar esse assunto, a dica que eu dou é pule, esqueça essa questão da sua vida, nunca mais olhe para ela, a não ser que você queira um dia se aprofundar nisso aí, tá bom? Então,
Passei essa questão, tá? Achei que foi horrorosa, foi como eu defini ela lá no curso com meus alunos, né? Essa questão é horrorosa, tá? Mal feita pra caramba, foi pega de algum livro aí ruim em relação a esse assunto, tá certo? Então bora passar e vamos começar a nossa última questão. Antes da gente fazer ela, deixa aquele like, né? Dá aquela moral aí que dá trabalho resolver essas questões aqui. A gente vai resolver bastante outras questões de outros assuntos, de física, de química, esses materiais, mecânica dos fluidos, petróleo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, divulga aí pra galera, tá? Bora lá. Questão 61. A probabilidade de sucesso em uma prova de campo é a nona parte da probabilidade de fracasso. Provas sucessivas e independentes são realizadas até que o sucesso ocorra pela primeira vez. Nessas circunstâncias, o número esperado de fracassos que deverão ocorrer até que se verifique o primeiro sucesso é igual a. É uma questão de esperança, né? Ou valor esperado, tá? E esse assunto tem que estar calculado do jeito certo, né? A gente não consegue fazer no feeling essas questões aí. Vou explicar o que é isso. Bora a primeira frase aqui, ó. Probabilidade de sucesso em uma prova de campo é a nona parte da probabilidade de fracasso. Quanto seria isso aqui, então, a probabilidade de sucesso, né? É a nona parte da probabilidade de fracasso. Pensando um pouquinho, você encontra aqui que seria 10%, né, de sucesso, 10%, e fracasso 90%, né? Vê que elas somam 100%, né? E a de sucesso é a nona parte, um nono de 90, né? Da probabilidade de fracasso. Ou você pode fazer um sistema, né? Sucesso mais fracasso é igual a 1 ou 100%, né? Botar 1 aqui. E sucesso é a nona parte do fracasso. Aí você resolvendo esse sisteminha aqui, você vai achar, né? Exatamente o que eu achei ali em cima. S igual a 0,1, sucesso, né? E fracasso igual a 0,9. Então, a primeira parte ali da questão já foi. Bom, como é que você calcula número esperado, né? Valor esperado de fracassos, tá? Lá no curso a gente detalha bem essa questão aqui mesmo nas nossas aulas, tá? É uma questão bacana, mas a César Hill errou no gabarito. Errou no gabarito, a gente vai ver aí, tá? Qual que é a definição de esperança, né? Então, o valor esperado de uma variável S, né? Uma variável aleatória S, é isso aqui, ó, o somatório de I igual a 1 até infinito de quê, né? De cada valor da variável S vezes a probabilidade desse valor acontecer, né? Beleza? Então, um somatório de SI vezes PI. Isso é a definição de esperança. Tá certo? Vamos pensar assim, ó. Como é que a gente calcula cada probabilidade aqui, né? Como é que a gente calcula cada probabilidade? Vamos dizer que o S seja o acerto, né? Vamos calcular aqui, ó, qual a probabilidade de que o acerto seja na primeira, né? Que a gente tenha de primeira ali um acerto. De primeiro o acerto vai ser quanto, né? Se a chance de acerto é 10%, 0,1, né? Então a probabilidade de S ser igual a 1 é 0,1. Qual a probabilidade de S ser igual a 2? Ó, para você acertar de segunda, o que é que tem que acontecer? Você tem que errar a primeira e acertar a segunda. Como são eventos independentes, né? Quando você usa E, você multiplica as probabilidades. Então você tem que, ó, fracassar na primeira. Qual a probabilidade de fracasso? 0,9. E acertar na segunda, vezes 0,1. Qual a probabilidade de você acertar na terceira? Veja que essa é a probabilidade. Eu estou contando o lançamento que ele acerta, né? Qual a probabilidade de ele acertar no primeiro lançamento? 0,1. Qual a probabilidade de acertar no segundo lançamento? É isso aqui. No terceiro, tem que errar a primeira e errar a segunda e acertar a terceira, né? Fica assim. Bom, aí como é que calcula a esperança, né? Vou passar uma linha aqui. Você faz o seguinte, ó. A esperança, então, da variável S, como eu falei, né? Vai ser somatório aqui, ó. S1, P1, SC1, né? Valor 1, vezes a probabilidade do 1, 0,1. Mais valor 2,
Qual a chance dessa variável ter o valor 2? 0,9 vezes 0,1. Não vou fazer a conta por enquanto, não. 0,9 vezes 0,1. De ser o terceiro? 3. Né? É cada valor de S vezes a probabilidade. Ó. Vezes 0,9, vezes 0,9, vezes 0,1. E assim por diante vai dar uma soma infinita, né? Porque aqui ó, você continuaria calculando para todos os S. É de 1 até infinito. Você pode acertar no milésimo lançamento só. Existe a probabilidade de você só acertar no milésimo lançamento. Né? Então a soma é infinita. Isso aqui tem jeito de resolver, eu não vou fazer aqui para não demorar muito, tá? No curso a gente aprofunda sobre esse assunto. Mas resumindo, tá? Sempre que você fizer essa continha, você vai achar que a probabilidade de você acertar, de que a esperança, né? De que você, do lançamento que você vai acertar, é sempre isso aqui, ó. 1 sobre probabilidade de acerto. 1 sobre probabilidade de acerto. Tá certo? Dá certo com moeda, né? Que a chance é 0,5. Dá certo com isso aqui também. Tá bom? Depois você usa uma PAG, uma coisa chamada PAG, um negócio avançadinho, para fazer progressão aritmética geométrica. Né? Que tem 1, 2, 3 aqui, que é aritmético, e tem o geométrico que está sempre multiplicando por 0,9. Aí você calcula aí, se você fizer a conta, você vai achar aqui que para esse caso, a esperança de S é igual a 1 sobre, qual a probabilidade de acerto? 0,1, né? 1 sobre 0,1, que é igual a 10. Tá certo? Ou seja, o esperado, valor esperado é que você acerte no 10º lançamento. Aí certeza que tem gente aí, Fred, já sabia disso, pô. Se a chance é 10%, você vai acertar no 10º lançamento. Isso é um pensamento intuitivo, mas que até coincide com a realidade, mas você não foi pela definição de esperança, tá certo? É só coincidência que esse raciocínio lógico aí se aplica também, tá certo? Então, o esperado, né? O esperado é que você acerte no 10º lançamento. Aí o gabarito estava 10, né? O gabarito dessa questão, infelizmente, a César Rio dificilmente erra, tá? Mas é raro nessa questão aqui. O gabarito deu 10. Mas olha a pergunta. Qual o número esperado de fracassos que deverão ocorrer até que se verifique o primeiro sucesso? Ó, número esperado de fracassos. Se você vai esperar acertar no 10º, o esperado é que você fracasse quantas vezes? 9, né? 9 vezes. Tá certo? Então, o gabarito deveria ser essa aqui, letra D, tá certo? Mas, infelizmente, ficou como letra E aí, né? Então, quem errou, acertou essa questão e quem acertou, errou. É péssimo quando acontece isso em uma prova, né? Mas foi isso que aconteceu nessa questão. Tá bom? Bom, é isso. Resolvemos aí, acho que 9 questões, né? São as 9 de matemática ali com conteúdo de ensino superior, conteúdos mais avançados de matemática, tá? E a gente fica por aqui, tá? Se você gostou, mais uma vez, deixa aquele like para dar aquela moral. Siga a gente no Instagram do Professor Friedman. Pode mandar o direct lá se você quiser. Fica à vontade. Assim que possível, eu posso responder sua dúvida ali. Tem muito conteúdo também no meu Instagram, coisas informativas sobre concurso da Petrobras, sobre o que cai na prova, sobre como você deve se preparar, sobre como é a carreira na Petrobras. Bastante conteúdo legal lá no nosso Instagram, tá? Não deixe de conhecer. E se quiser entrar em contato por e-mail, tá aí o nosso e-mail e o nosso site também, para você conhecer mais sobre o nosso curso. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.